Um anime extremamente popular e um outro anime popular o bastante para não ser cancelado. Eu sou o Versus e você está no Demon Slayer. Dispensa apresentações. É lançado simultaneamente no Crunchyroll e na Netflix. No momento eu assisti tudo na Netflix. É difícil definir se Demon Slayer é um seinen ou um shonen. Então eu diria que ele está numa linha tênue entre um e outro. Demon Slayer segue a jornada do protagonista Tanjiro para salvar a irmã Nezuko. Ele é de uma família grande, em que o pai já faleceu, não se sabe porquê, se foi de causas naturais, se foi acidente de trabalho, ou se foram os Onis, mas não é relevante para a trama. E quando ele chega, a mãe, os dois irmãos e uma das irmãs foram assassinados. Mas a Nezuko ainda está viva. E ele parte numa jornada para encontrar uma maneira de salvá-la. Ela foi transformada em um demônio. Os vilões dessa trama são os demônios, são chamados de Oni, que é um outro nome para demônio, só que em japonês. E, e isso já torna esse anime diferente para mim, porque é um frescor ver uma trama de salvamento, de heroísmo, buscar salvar alguém. Não é um motivo egoísta, ele tá ou de vingança, ele está fazendo tudo isso para salvar a irmã. E por consequência, ele vai fazer justiça pela morte da família dele. E quem matou a família dele não é qualquer demônio, mas sim o chefão dos demônios, o pior deles. Depois deles tem as 6 luas superiores. E ao longo da trama, então, ele vai para um treinamento, isso que é muito importante. Ele se torna um caçador de Onis, faz amigos, conhece os Hashiras, que são a elite dos caçadores. Todos eles têm uma habilidade especial. Então tem o Hashira do fogo, da névoa, da serpente, da pedra, da água, do som, e duas Hashiras mulheres, que uma é do amor e a outra é do inseto. E aí de todos eles têm algum momento para chamar de seu, onde você conhece esse Hashira, e isso é muito bom, você conhecer a história deles. Geralmente é uma história trágica ou flerta com o trágico, uma história dramática. Ninguém tá ali, ninguém se tornou um caçador de Oni por acaso, assim, sabe? Tem as hierarquias, ou seja, é bem clássico de shonen e de seinen ter hierarquias, classes e tudo mais. Do jeito que a gente gosta. Mulheres bonitas. Aí vamos lá, os personagens. Dos Hashiras, eu não tenho muito o que comentar sobre os que apareceram até agora. Muito menos do que os que ainda vão ser trabalhados. Só alguns. A Hashira do inseto é incomum você colocar uma mulher com poderes de inseto. Geralmente, na cultura pop, são homens que têm poderes de inseto. Até porque mulheres têm completo pavor de insetos. E, eu com certeza não quero ver um monte de inseto correndo no corpo dessa Hashira. Ela vai ter a vez dela, onde ela vai usar os poderes, com certeza. Ela usa um negócio no cabelo de borboleta. Se fosse a Hashira das borboletas, talvez. O Hashira do som tem 3 esposas. Das 3, eu gostei de 2. Uma eu achei bem chatinha. As outras 2 eu gostei. E a Hashira do amor, se fosse feito pelos americanos, ela seria completamente desconstruída, porque ela é uma Hashira e realmente o amor define quem ela é. Ela é amorosa, ela é caridosa, carinhosa, gentil. E
ela é uma Hashira, ela atua como uma Hashira, mas ela tem como um sonho encontrar um homem mais forte do que ela para protegê-la, para casar e constituir família. Se isso fosse adaptado, por exemplo, pela Netflix, eles iam tirar isso fora, porque não pode uma mulher querer casar e constituir família, não pode. O Tanjiro, ele com frequência, ou ele tá numa missão sozinho, ou tem algum parceiro, geralmente um outro Hashira. Aí tem o Zenitsu e o Inosuke. O Inosuke, ele é aquele personagem maluco. E ele funciona, ele é muito divertido. E ele fica esquisito quando ele tira a máscara de javali dele. Eu gosto desse personagem. O Zenitsu, eu acho ele muito chato, muito irritante. Ele é pra ser aquele personagem engraçado, mas pra mim, irrita. Ele é chorão, reclamão, covarde. Nossa. E ele é praticamente, ele é inútil numa luta, mas aí o autor trouxe pra ele um tipo de segunda personalidade momentânea. Em algum momento, no meio da luta, ele meio que o Zenitsu original meio que apaga, aí surge um outro Zenitsu sério, que meio que não fala nada e acaba com os demônios. Ele é apaixonado na Nezuko, que é a irmã do Tanjiro. A Nezuko é uma graça. Você realmente, ela tem duas formas. Ela já é adolescente, ela deve ter uns 13, 14. Aí ela se encolhe para ficar pequenininha e caber no baú, que os demônios não podem se expor ao sol. Assim como os vampiros, os demônios do universo do Demon Slayer, se eles se exporem ao sol, eles queimam. Ela é uma graça e o Tanjiro eu gosto dele como protagonista. Ele é bem heróico, sabe? Ele acredita na bondade, não aceita a maldade, ele treina o que precisa ser treinado, faz o que precisa ser feito, tem fé, ele faz tudo para salvar a irmã dele, esse é o objetivo dele, e ele sempre busca salvar o máximo de pessoas. Tanto é que ele ensina isso a um outro, ao Hashira da Névoa, que ele era todo prático e só queria saber de. Ele era muito eficiente, ele era meio frio e não se importava com os cidadãos, ele queria saber de caçar demônios, enfim. Ele acaba transmitindo esses valores para outras pessoas, como um bom protagonista de anime faz. Ele tem impacto no elenco à volta dele. Foram lançadas 4 temporadas, uma melhor do que a outra, não cai a qualidade. 3 dos 6 luas superiores já foram eliminados. E eles são difíceis, hein, de ser eliminados. Pelo amor. O que eu quero pro final? Eu acredito que vai ter 2 temporadas, então o anime acaba. Eu sei que o mangá já foi completo, mas eu não tenho interesse em ler o mangá. O desenho, ou seja, o traço do anime, eu não gosto muito e eu não sei dizer o porquê. Isso não é um dos melhores traços que eu já vi. Pra mim, sabe? Não é feio. Eu só acho todo mundo muito jovem. Tem vários personagens bem mais velhos, tipo os Hashiras e o líder dos Hashiras, que eles deveriam ter 40, 50, alguns até 60 anos, mas parece que eles têm. Todo mundo parece que tem no máximo 30. Então você tem lá uma mulher feita, um corpão de mulher, mas parece que ela tem 20. E todos os personagens são assim, inclusive os masculinos. Então tem esse ponto no desenho do Koyaharu Gotoji. Perdão pela pronúncia, mas japonês, né? Ele é o criador da obra, ele escreveu tanto o roteiro quanto desenhou, né? O mangá, que é a fonte de origem. Eu acho que tem esse defeito, mas tem outras coisas que eu não gosto, eu só não sei dizer o porquê. Enfim, roteiro bem construído, bem estruturado. O que eu quero pro final?
Eu acredito que sim, ele vai salvar a irmã. Então terá um final feliz. Ele vai curar a irmã, que ela foi pior do que ser assassinada igual o resto da família. Ela foi transformada em um demônio. Então tem a luta dela na trama também de manter a humanidade. Ela não comeu nenhum humano até agora. Esse é outro ponto que eu não disse, né? Mas você com certeza sabe. Os Onis, eles devoram os humanos. E ela não devorou nenhum humano, ela se contém, ela se controla. Então, só que ela não consegue falar, né? Que ela tá esse processo de virar demônio e se conter. E o que foi o final da quarta temporada, hein? Nossa, é lindo, tem umas cenas muito bonitas. Foi realmente ele esse novo estágio que agora são 2 temporadas, foi confirmado que é em 2, né? É rumo pro final. O que eu quero final? Eu acredito que ele vai salvar a irmã e que ele vai fazer justiça por todas as famílias que esse demônio e as 6 luas superiores dele destruíram, inclusive a própria. Como é um shonen, o foco não é o romance, mas geralmente no final do shonen, os personagens costumam arranjar uma parceira. Até o momento ele não teve nenhum flerte, nenhum olhar diferente com nenhuma personagem feminina da história. Eu acho que vai ser a caçadora de demônios que se formou junto com ele. Quando ele se formou caçador de demônios, se formaram 4. Tanjiro, que é ele, o Zenitsu, um cara de um garoto meio maluco das ideias de Moicano, essa garota também. Ah, e claro, e o Inosuke. Então são 5. Eu acho que vai ser ela. Senão eles vão ter que aparecer uma personagem nova. Mas. E eu realmente espero que o Zenitsu não fique com a Nezuko. Porque a Nezuko é boa demais para ele. Ele é um chorão, beberrão, covarde. Ele não merece ficar com a Nezuko, ela é boa demais para ele. E também quero que a Hashira do Amor arranje um parceiro, né? E geralmente isso acontece no final de shonen. No final eles arranjam uma parceira. Então acho que tudo isso vai acontecer. Você que leu o mangá, que já sabe, se quiser colocar nos comentários o que vai acontecer, coloca spoiler, dá vários enters e aí você diz o que vai acontecer. Para não estragar a surpresa de ninguém, a experiência de ninguém que está assistindo só o anime. Goblin Slayer, o executor de duendes. Eu já falei do executor de demônios, agora o executor de duendes. Ele é um seinen, esse não há dúvidas de se é um seinen ou um shonen. Ele não é muito popular, porque esse anime ele teve a coragem de ter um tipo de vilão que poucos têm a coragem de trabalhar. Os duendes, eles são abusadores, aquele tipo de abusador. Eles sequestram mulheres, não há fêmeas na espécie dos duendes. Eles sequestram mulheres e engravidam elas o máximo de vezes possível até que elas sejam resgatadas ou cometam ou cancelem o próprio CPF. Então é realmente algo pesado. E eles deixam bem claro isso no primeiro episódio. Mas em nenhum momento o anime busca ser apelativo ou ficar trabalhando aquela coisa desagradável de se assistir. Não, eles mostram o suficiente para você saber que os duendes são maus, para você ter o mesmo sentimento pelos duendes que o protagonista tem, de repulsa, de ódio. O anime começa com uma party padrão de jovens na sua primeira missão. Vamos atrás de duendes, pois eles são burros. Nessa party tinha um garoto e 3 garotas. O garoto e uma garota são executados. A outra garota é abusada e a terceira
faz parte do elenco do protagonista. Ela Sacerdotisa. Então ela faz suas preces e pega emprestados os poderes da deusa a quem ela serve. E ela se apavora tanto que ela urina nas calças, então realmente a ideia é impactar no primeiro episódio. E aí chega o protagonista completamente focado, brutal, e extirpa todos os duendes. E o protagonista, ele é um tipo de personagem que eu gosto muito. Que ele é... Eu chamo esse personagem de Berserk. Ele é tipo o Kratos do God of War, o Doomslayer da franquia Doom, que é ele fala pouco e faz muito, e ele é completamente focado na missão dele. E quando ele luta, ele parece a raiva encarnada. Então eu gosto muito dele. Eles trabalham com aquela ideia de não mostrar o rosto do protagonista. Tem muita gente que se irrita com isso, eu não. Eu gosto dessa ideia de ter um mistério do rosto. Apesar de ser só um rosto, ele é um humano normal. Eu gosto, eu acho legal isso. Goblin Slayer não reinventa a roda. É um mundo de fantasia com raças e classes. Então tem os humanos, elfos, duendes, dragões, homens lagartos, anões. E tem classes: xamã, padre, sacerdotisa, donzela da espada, arqueira, paladinos. Então, e por causa de um trauma do passado, ele teve a família toda executada e inclusive a irmã dele executada na infância pelos duendes. Ele cresce, ele é meio que adotado por uma família vizinha, amiga. Ele cresce junto com a amiga de infância dele e ele carrega para si a missão de extinguir a espécie dos duendes. A missão dele é matar todos os duendes, até o último. Tanto é que mostra ele executando bebês duendes também. Porque os bebês duendes vão se tornar duendes e vão fazer a mesma coisa. E ele inclusive define os duendes. Eles não são inteligentes, mas também não são burros. Eles são bem tribais, sempre agem em grupo. E nisso, um grupo acaba querendo se unir a ele, principalmente a sacerdotisa. Ela é a primeira, ela é salva por ele. Ela era completamente inocente, novata, e ela teria tido o mesmo destino que a amiga dela, destino pior que a morte. Então, ela se une a ele porque ele é experiente, tem a hierarquia, ele já é nível prata, ela é porcelana, que é o primeiro nível, e ele vai ensinando tudo. Mas também se junta a ele a elfa arqueira, o homem lagarto, o anão xamã. E eu, inclusive, pensava que o homem lagarto era xamã, mas no original é padre, que é priest. Então ele é um padre, homem lagarto, o xamã é o anão. E junta-se, faz essa party. Então, se você é fã de RPG, jogos de fantasia, seja tabuleiro ou jogo eletrônico, é um bom anime para você. Para você que é mais adulto, esse realmente é um anime adulto. Mas ele, diferente de outros animes que eu já comentei aqui, não tem aquelas cenas em que de fanservice, sabe? De erotismo da mulher. As personagens elas são bonitas, mas elas são bem normais, a maioria, assim. Não tem nenhuma. Mas não tem aquelas cenas. Tipo, levou sabe-se lá quanto tempo. Na segunda temporada foi ter um episódio no na casa de banho. Em que inclusive tem uma invejosa que rouba a roupa da sacerdotisa. E a trama mesmo, elas, apesar de ser um seinen, com frequência é um shonen, porque ela não tem nada pesado. Quando tem pesado, geralmente são as lutas contra
os duendes, quando mostra os cativeiros dos duendes e tal. Os personagens estão sendo desenvolvidos, você tá conhecendo, o anime mostra mais. Quando eu assisti a primeira temporada só, eu falei, meu, a trama ela é bem específica. Existem muitas missões, muitas aventuras que uma party no mundo de fantasia pode fazer. Mas ali o foco é executar duendes. Então, você limita isso. Mas até então, o autor está se reinventando. E eu não disse, mas o anime ele é baseado no mangá, que é baseado numa light novel, que é um livro com ilustrações. Então, o criador da obra é Kumo Kadio. E a criação gráfica dos personagens, né, é do Noburo Kanatuki. Foi adaptado para mangá pelo Kosuke Kuroshi. Eu acho importante dar os méritos aos criadores. E o mangá segue em publicação, o anime acabou de lançar a segunda temporada, tem uns meses, eu assisti, excelente. Já está confirmada a terceira. Tem um filme que se passa entre a primeira temporada e a segunda, chamada Coroa do Duende. Isso, Goblin's Crown, isso, Coroa do Duende. Esse filme é mais difícil de achar. É um filme animado, tá? Anime, longa anime. E eu lembro que eu disse que ele não reinventa a roda, não, ele trabalha com aquele mundo de fantasia padrão, inclusive os dragões. Fazem muito tempo que ninguém viu um dragão, trabalha essa ideia também. Os personagens, nenhum deles tem nome, muito menos sobrenome. Eles são chamados ou por sua espécie, ou por sua raça, ou por sua classe, ou por algum apelido. Então a elfa arqueira é chamada de elfa, ou de arqueira, ou de tábua, porque ela não tem peitos nem bunda. E aí vem o anão, é chamado de anão, ou chamado de xamã, ou chamado de velho careca, porque ele é velho, é careca, esse tipo de coisa. Podem ser apelidos para zoar ou apelidos carinhosos. Todos os personagens são chamados assim. Ou seja, o criador ele nem se deu o trabalho de dar nomes para os personagens. Apesar de todos eles terem personalidades próprias. Então, além do elenco principal, tem mais um personagem no elenco principal que eu não falei, que é a amiga de infância. Ela é uma vaqueira. Ele cresceu numa fazenda. Tem a moça da guilda, que é aquela com quem você pega as missões, que te paga depois que você conclui as missões. E tem uns outros que aparecem de tempos em tempos. Tem uma maga sexy, tem um paladino galã, um paladino experiente e tem uma mulher paladina. Então, de tempos em tempos, até o elenco de apoio acaba tendo algum momento na trama. Eles viajaram para a Terra da Elfa, que eles foram no casamento da irmã dela. E aí eles aprendem um pouco sobre como funciona o casamento lá. Os elfos são os mais longevos, têm vida mais longeva, eles vivem muito mais do que os outros. As outras raças, os humanos são os que vivem menos. Os humanos vivem o que a gente vive aqui, né? Que é entre 80 e 100 anos. Então, esse é excelente. Porque, vamos lá, personagens carismáticos, roteiro bem feito, mundo bem construído, cenas de ação ótimas, a coragem de ter um tipo de vilão que ninguém trabalha, que é o vilão abusador, e sem virar algo documental, do tipo, olha tantas pessoas são abusadas. Não tem isso. É um entretenimento. E a ideia de que ele não reinventa a roda, ele não traz nada de diferente nesse mundo. É tipo assim, se você quiser saber mais como esse mundo de magia funciona, se você conhecer outros mundos básicos de fantasia, você vai saber como esse funciona, porque ele não traz nenhuma particularidade. Ele tem as mesmas raças, as mesmas classes, então são 6 motivos que fazem isso
excelente.